Temos hoje no nosso estúdio a presença da professora Sandra Borba. Sandra é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e vem conversar conosco a respeito do movimento espírita nacional e internacional. O que é o movimento espírita? Como se organiza a nível local, nacional e internacional? Quais os objetivos e as ações do Conselho Espírita Internacional? É sobre isso que ela vai falar. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores. É uma satisfação retornar ao Espírito de Vida. Vamos começar pelo elementar. O que é o movimento espírita? O movimento espírita é o braço operacional daquilo que nós diríamos ser a influência do espiritismo na vida de pessoas. As pessoas se aglutinam, se encontram e se organizam em instituições. Então, o movimento espírita é o espiritismo, que é uma doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, colocada em prática pela atuação dos homens. E como se organiza isso a nível local, nacional e internacionalmente? Olha, a grande base do movimento espírita, Nilo, é o Centro Espírita. A Casa Espírita, constituída por um grupo de pessoas que desejam estudar, desejam praticar e desejam divulgar o Espiritismo. Então, o Centro Espírita é aquilo que nós poderíamos denominar, então, a célula básica, o ponto inicial do movimento espírita. Mas essas células, elas vão se expandindo, elas vão se somando e a partir daí surgem os chamados órgãos de unificação. Os órgãos de unificação seriam, então, aquelas entidades que congregam, que aglutinam, que possibilitam a troca. No caso do nosso movimento espírita nacional, nós temos os órgãos de unificação em nível regional, como, por exemplo, o fato da existência em um único município, 5, 10 instituições, né? E em outros lugares, pelo trabalho que a gente chamaria macro-regional, que já seria a reunião de duas grandes regionais. Mas tudo isso, observando-se a própria característica da nossa divisão geopolítica, com um órgão central estadual. Então, nós teríamos na base a Casa Espírita e aglutinando essas casas espíritas, nós temos então os órgãos de unificação. Em cada estado, uma entidade federativa e tantos órgãos regionais, ou seja, a ligação das federativas estaduais com os centros espíritas, a depender, obviamente, do número de municípios e onde exista casa espírita nesses municípios. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo, por exemplo, possui mais de 5.000 casas espíritas. Imagine o que seria o órgão central, a USE, né? União das Sociedades Espíritas de São Paulo, como é que ela poderia agir se não fossem os organismos regionais e macro-regionais e assim por diante. No nosso estado, Rio Grande do Norte, nós contamos apenas com 130 núcleos espíritas e estamos divididos em termos de estado em 8 grandes comissões regionais. Esse é o nome, né, que nós damos aqui. Em outros lugares existem outras nomenclaturas. Aqui nós chamamos de comissões regionais espíritas. Nós temos a da capital, Natal, nós temos a da região norte, que pegaria já Natal depois da ponte, indo até, no caso, João Câmara, a Cresul, que já seria do lado de cá, né, do Parnamirim, pegando até hoje Canguaretama, Pedro Velho, que é aquela região onde nós temos movimento espírita. Nós temos a região do Seridó, contando com 2 regionais, um polo em Currais Novos, outro polo em Caicó. A chamada regional do Vale do Açu, que tem exatamente a cidade de Açu como seu polo. E na região, lá para cima, nós temos a CREA-Oeste, né, atingindo então toda aquela região, tendo Mossoró como polo. E mais para baixo, na chamada Tromba do Elefante, nós temos Pau dos Ferros. Mas hoje, desde 2006, a partir da sugestão do próprio Conselho Federativo Estadual, nós temos, Nilo, o telespectador, uma atuação em muitos momentos vinculando esses próprios polos, no caso, essas CREAs se reunindo em 3 grandes polos a fim de otimizar recursos, a fim de trabalhar com um certo tempo melhor, né, e aproveitamento melhor também de recursos humanos e recursos financeiros. Então a estrutura em nível local é esse daí.
Você perguntou também no estadual, né? Aliás, no nacional. Estadual e a nível nacional. Da mesma forma que na nossa divisão geopolítica aqui, em nível de estado, nós temos então os municípios, as regionais. Em relação ao Brasil, nós temos uma entidade federativa nacional, Federação Espírita Brasileira, que atua através de um conselho, como nós atuamos aqui, no nosso caso estadual, no caso da FEB, Federação Espírita Brasileira, no nível nacional, Conselho Federativo Nacional, com 4 grandes regionais, que seriam exatamente a Regional Nordeste, a maior, né? A Centro-Sul, né? A Norte e a Nordeste, Norte, Centro e Sul, aliás. Então são 4 grandes regionais. Anualmente nós nos encontramos, geralmente as comissões regionais elas se encontram entre os meses de abril e maio, e no mês de novembro nós temos a reunião anual do Conselho Federativo Nacional. Então isso se dá em nível nacional. E em nível internacional, mais uma vez, nós temos então um organismo que foi fundado em 92, em Madrid, numa grande reunião, e o objetivo foi exatamente constituir um organismo internacional e que ao mesmo tempo nós diríamos mundial. Então nós temos o Conselho Espírita Internacional. Ele hoje congrega entre efetivos e observadores 34 países. Né? E, na verdade, ele se utiliza das chamadas coordenadorias. Então, nós temos a Coordenadoria Europa, a Coordenadoria América do Norte, a Coordenadoria América do Sul e a Coordenadoria América Central e Caribe. E hoje nós já temos, vamos dizer assim, uma propagação do Conselho Espírita Internacional com outros países também na condição, né, de futuros observadores e futuros membros efetivos, organizando um movimento e com esse, vamos dizer assim, com essa possibilidade, né, de outros países entrarem, observarem, enfim, procurar entender como é que se organiza o movimento espírita. Agora, lembrando que tudo isso é uma forma de organização. Nós não temos nem hierarquia, né, nem sacerdócio organizado, como todos sabem, então nós realizamos aliás, construímos historicamente essa estrutura, mas é uma estrutura que não é hierárquica. Então, quais são os objetivos quando se formou o Conselho Espírita Internacional? A proposta foi o SEI ter que tipo de objetivo, que tipo de ação, de uma forma mais prática, mais efetiva? Olha, como dissemos, o Conselho Espírita Internacional, ele é um organismo resultante, então, da união, em âmbito mundial, das chamadas associações que representam os chamados movimentos espíritas nacionais. Então, aqui, por exemplo, na nossa América do Sul, movimentos fortes como o Brasil, que é o mais forte em nível mundial, né? A Argentina, um movimento espírita amplo, organizado, Uruguai, né? Colômbia, um bom movimento espírita também, né? Bastante estruturado e assim por diante. Então, a grande finalidade de um Conselho Espírita Internacional é promover a união solidária, fraterna dessas instituições, né? Com vistas àquilo que nós denominaríamos de unificação, para que os nacionalismos não, vamos dizer assim, prevaleçam. Eles não prevaleçam sobre o conteúdo doutrinário, sobre a proposta doutrinária. Também promover o estudo, a difusão do espiritismo, né, em diversas localidades. Hoje nós temos, através da internet e através do uso do Esperanto, uma demanda muito grande de países que nós nem sequer imaginávamos, né, que teriam pessoas com interesses no movimento espírita. Tanto é que no Congresso Espírita Internacional, o Congresso Espírita Mundial e no próprio Congresso Espírita Brasileiro, o que havia de internauta espalhado pelo mundo inteiro, do Irã, imaginemos, né, do Iraque, de Israel. Então, há uma demanda realmente muito grande. Além de promover, claro, aquilo que seria a essência do espiritismo, que é a vivência da caridade espiritual, moral e material à luz do espiritismo. Então, seriam esses os grandes pilares, os grandes objetivos, né, do Congresso, aliás, do Conselho Espírita Internacional. Sandra, agora vamos dar um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco, dando sequência a essa conversa que nós estamos mantendo sobre o movimento espírita nacional e internacional. Estamos de volta, vamos dar sequência agora à conversa que estamos mantendo com Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E a próxima pergunta, Sandra, é: como funciona a parte operativa do Conselho Espírita Internacional, principalmente no que se refere à divulgação?
Como dissemos, na sua estrutura, o Conselho Espírita Internacional atua através das chamadas coordenadorias, né? Como nós já dissemos no último bloco. Agora, é interessante localizar como é que o SEI, que é exatamente a sigla do Conselho Espírita Internacional, ele atua no campo da divulgação doutrinária. Então, nós temos com o SEI a primeira web TV 24 horas no ar. Inclusive você, telespectador da TV União, pode acessar www.tvsei.com, TVCI, Conselho Espírita Internacional. E lá você encontrará simplesmente 8 canais, Nilo. Então, um canal que é 24 horas, com uma programação muito vasta. Você encontrará também os chamados canais em língua que você vai escolher. Então, por exemplo, o canal referente à Federação Espírita Brasileira, é o canal em português. Existe ainda um outro canal em espanhol, um outro canal em francês, um outro canal em inglês. Um canal dedicado especialmente à Mansão do Caminho, do nosso Divaldo Pereira Franco, e uma loja virtual. Então, 24 horas você pode acessar no seu computador, www.tvsei.com. Além disso, o Conselho Espírita Internacional possui a EDSEI, que é a sua linha editorial. Na loja virtual você terá acesso também às publicações da EDSEI, que é exatamente a linha editorial do Conselho Espírita Internacional. Agora, há uma atividade que o SEI tem realizado com grandes repercussões, que é a realização de seminários, de encontros, congressos. Tivemos recentemente, em 2007, o 5º congresso que ocorreu em Cartagena de Índias, na Colômbia, com uma grande participação. Tivemos também a promoção de um encontro em Cuba, com mais de 200 participantes também recentemente. Atividades vinculando medicina e espiritualidade no Reino Unido, que conseguiu congregar mais de 400 médicos. Então, vamos dizer assim, uma atividade bastante operosa do Conselho Espírita Internacional. E lembrando que o próximo Congresso Mundial será em 2010 em Valência, na Espanha. E a Federação Espírita do Rio Grande do Norte estará organizando a sua caravana. Obviamente tem que chegar um pouquinho mais próximo, a fim de que nós possamos desenvolver essa atividade, né? Então, o trabalho do SEI tem sido um trabalho muito árduo, inclusive com os folhetos. Conheço o Espiritismo, que é do conhecimento de muitos, né? Muitos têm acesso. É um folheto azul, ele está hoje traduzido em mais de 10 idiomas, com o objetivo de se lançar para as populações de países que não acessam, não utilizam o inglês, o português, o francês e o espanhol, né? Mas nos seus próprios idiomas, para que as pessoas tenham acesso. E como já dissemos também, o grande trabalho que é desenvolvido na publicação de obras espíritas, tanto para a tradução em línguas vernáculas da codificação kardeciana, como principalmente da obra de Francisco Cândido Xavier. É um trabalho muito grande, muito árduo, muito duro, com poucos colaboradores, e tem sido essa uma das áreas de maior investimento do Conselho Espírita Internacional. E o Brasil, Sandra? Como é que o Brasil participa? Qual a importância da nossa participação a nível de movimento espírita internacional? Olha, o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Como é o maior país espírita católico, ou seja, aqui o negócio é muito bom. As coisas né? são Se Deus gigantes. quiser, a gente está indo muito bem, né? O que nós desejamos. Então, nós identificamos o Brasil como o país mais espírita, sob o ponto de vista da população, mas onde também o movimento espírita é melhor organizado, né? Então, nós temos um movimento espírita muito antigo, nós temos muitas instituições centenárias, nós temos uma estabilidade em termos de respeito cultural no nosso país, e nós temos também uma infraestrutura importante. Então, nesse sentido, o próprio secretário-geral do Conselho Espírita Internacional é o senhor Nestor João Mazzotti, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, já se vê por aí, né? E ele não consegue sair, viu? Já tentou, já pediu, já implorou, e a turma não, de jeito algum. É também no Brasil que nós temos um grande apoio à própria EDSEI, né? A editora do Conselho, bem como também a TVC. Então, nós temos muito no próprio Brasil da possibilidade de dar essa infraestrutura, né? Então, a Federação
Federação Espírita Brasileira principalmente, e o movimento espírita. Nós temos os nossos expositores mais conhecidos, nossos oradores, como Raul Teixeira, como Divaldo Pereira Franco, que tem feito viagens e mais viagens, outros companheiros também, procurando levar a mensagem, articular, integrar. Então, o papel do Brasil, ele é fundamental, tanto no que diz respeito a um apoio logístico, a apoio estrutural, como também apoio de recursos humanos para que, de fato, o Brasil cumpra a sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. E nós sempre dizemos que, na verdade, Nilo, lá fora estão os brasileiros, né? Então, embora hoje o Conselho Espírita Internacional, ele tenha, por exemplo, né, com países que integram o seu conjunto de efetivos e observadores, desde países como Nova Zelândia, como Austrália, chegando, por exemplo, a Angola, na África, passando por um bom número, de cerca de 9 a 10 países europeus, América do Norte, América Central, América do Sul, né? Mas nós temos, de fato, no Brasil e nos brasileiros, a grande força do próprio movimento espírita internacional. Ok? E nós gostaríamos só de lembrar algo que também é muito importante nesse trabalho de divulgação do SEI, que é a chamada Revista Espírita. A Revista Espírita, ela é editada pelo SEI em parceria com a União Espírita Francesa e Francofônica. E ela hoje pode ser encontrada em português, né, em inglês, em espanhol, em francês e via internet ou via eletrônica em Esperanto, oportunizando então aqueles que dominam o idioma internacional, criado por Lázaro Zamenhof, né, para que eles possam também ter acesso a esse material. Então, como vemos, há muito o que fazer, é uma atividade muito responsável, muito digna, sem proselitismo, com um profundo respeito a todas as instituições religiosas e é, sem dúvida alguma, mais um passo para que nós possamos ter um movimento espírita organizado. Lembrando que em 2000, já em função também da própria existência do Conselho Espírita Internacional, nós tivemos o convite a Divaldo Pereira Franco pela ONU, a fim de que ele pudesse participar, né, como representante de liderança religiosa. Então, o que nós lastimamos é ainda muito preconceito que nós identificamos, inclusive aqui no Brasil, que é lastimável, não é um povo tão aberto, como diria o Darcy Ribeiro, um povo novo, que não deve se caracterizar pelo preconceito, mas nós já temos, vamos dizer assim, um reconhecimento, não apenas em nível local, estadual, né, nacional e internacional. Então o SEI, ele é um organismo internacional e como organismo internacional, ele tem conseguido alcançar inúmeros avanços, principalmente no que diz respeito à divulgação do Espiritismo e mostrar que a proposta do Espiritismo é uma proposta de uma cultura solidária, de uma cultura pacifista, de uma cultura voltada para os ideais da fraternidade. O que significa que os ideais de Allan Kardec têm sido amplamente cumpridos e que o movimento espírita hoje tem uma pujança, tem uma força, né, indiscutível. Nós ficamos por aqui, agradecemos a Sandra a sua presença, a sua colaboração e lembramos a você que no próximo bloco teremos Divaldo Franco, que foi ao longo desse tempo um desbravador, uma espécie de embaixador não formal da doutrina espírita em todo o mundo.